Olá, sejam bem-vindos para mais um tema da nossa série de estudos sobre as profecias do Apocalipse. Hoje vamos estar fechando as considerações sobre o capítulo 7, que aliás o capítulo 7 ele é um interlúdio, uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, onde um anjo brada com forte voz, dizendo: espere um pouco até que hajamos assinalados nas frontes os servos do nosso Deus. Você pode depois ler todo o capítulo, caso queira, ou pode estar acompanhando através da Rádio 97, que vai ao ar todos os domingos, nossa programação das 14 às 15 horas, quando atrasa um pouquinho, quem sabe o horário das 14h20 às 15h20. Você pode também estar acompanhando através do canal no YouTube, onde temos não somente esse, mas mais de 500 vídeos gravados, as playlists dos temas mais diversos, tanto de livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, que são a subdivisão do Antigo Testamento e o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, o livro histórico, o livro de Atos e o Apocalipse. E assim vamos estar aprendendo, crescendo na graça do Senhor Jesus. Como mencionei, não foi possível, ou seria possível caso quiséssemos, mas ficaria um tanto extenso a mensagem, de fazer todo o capítulo em um dia. Nós fizemos a primeira parte, falando uma ideia geral sobre o selo, quem tem autoridade para cobrar esse selo, e mostramos que um dos 10 mandamentos, ou o quarto mandamento da lei de Deus, que está na primeira tábua, que refere-se ao amor para com Deus, ele justamente fala sobre isso. E um ponto importante, que é o único dos mandamentos que Deus fala: lembra-te. E infelizmente o mundo cristão ou não cristão no geral, quase no geral, tem esquecido, tem criado aí subterfúgios, ideias de que não é necessário. Os outros 9 seria, mas esse não seria. É curioso até isso aí. Mas cada qual, ao final, responderá por si. Vamos fechar essas considerações mostrando um pouco mais, aprofundando um pouco mais sobre isso. Alguns até alegam, estive até conversando com um amigo há poucos dias, né? Isso não interfere na nossa amizade, nossas diferenças no que diz respeito a crer em determinado tema não deve interferir em nossa amizade. Ele falando: não, tudo bem isso aí, mas isso era aplicável simplesmente a Israel ou a Israel como nação. Então, temos base para isso de crer que não. Há coisa sim que se cumpriu no contexto de Israel ou do Antigo Testamento, mas há situações que não. Por exemplo, eu até tenho um tema sobre isso, caso você tenha interesse, pode pesquisar lá na playlist, A Voz que Clama, História e Profecia. Contraste entre leis, ou diversas leis, leis de saúde, leis civis, leis de guerra, leis cerimoniais, lei moral. E aí essa sim eu bato na tecla, não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus, que essa é atemporal, escrita pelo dedo de Deus. Mas é a lei de Moisés. A lei moral não é lei de Moisés, é a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Nem tinha ideia ainda de Moisés ou o povo de Israel. Quando ela foi dada, é um princípio que está interligado com o caráter de Deus, né, com os mandamentos, porque diz assim que onde não há pecado, não há lei. E se houve pecado no céu, se Lúcifer foi expulso, porque já havia lei, já havia mandamento de Deus. Então aqui Deus, através de Moisés, simplesmente mostra, traz para nós de maneira formal, escrita pelo dedo de Deus. E há uma diferença entre as leis cerimoniais e lei moral. A lei moral ela é atemporal para todas as épocas, todas as pessoas, em qualquer país. Deveria ser. Então isso é uma diferença. Mas vamos estar falando melhor dentro do estudo. Quero convidar você que vai estar acompanhando através da Rádio 97, ou você que vai estar acompanhando, como mencionei, através de outras mídias, a orarmos neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de ainda estudar a Tua Palavra e sermos usados pelo Teu Santo e Bom Espírito para não somente entender, mas também tendo o poder para fazer a Tua vontade. Que a Tua graça nos alcance. Nós rogamos Suas bênçãos por todos que vão estar ouvindo através da Rádio 97, aqueles que vão estar assistindo através do canal no YouTube ou recebendo essa mensagem através do WhatsApp e ser direcionado para uma dessas mídias.
ou posteriormente também, quem sabe, está ouvindo através da rádio web, que seja iluminado, abençoado ricamente pelo Senhor e que tenhamos tomado a decisão sábia a cada dia de fazer a tua vontade. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao Selo de Deus, parte 2, fechando as considerações sobre o capítulo 7, como eu mencionei, é uma pausa entre o sexto e o sétimo selo. A pergunta: o que estava a fazer 4 anjos nos 4 cantos da terra? Então, estamos falando dos 4 pontos cardeais, né? E Apocalipse 7, verso 1, primeiro verso do capítulo, diz assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vou estar falando um pouquinho sobre essa questão de ventos, já até mencionei, eu acredito, no estudo passado. Ventos, eles trazem uma conotação de guerras, de catástrofes, de calamidades. Há vários textos na Bíblia que faz referência a isso. Jeremias é um desses livros. O próprio Daniel, capítulo 7, Daniel diz que em suas visões, seus sonhos à noite, ele viu os ventos combater e bater ou dar no mar grande, e desse mar sair 4 animais. Imagine só, 4 animais saindo, né, do mar. Ele fala de um leão, de um urso, de um leopardo, de um animal terrível, espantoso. E ele próprio fala no decorrer do próprio capítulo, descrevendo que esses animais representariam 4 grandes impérios. 4 grandes impérios. Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos. Roma chamada pagão, chamado Império, de 168 a 476 depois de Cristo, e a partir daí Roma dividida, que se tornou a Europa, Roma cristã ou Roma papal, que foi aproximadamente esse período de 538 a 1798. E continua nos 10, voltando também aos 10 dedos da estátua, né? Estátua que Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor, Daniel 2. E nenhum império vai abrir lugar para outro de maneira pacífica. Olha, dá licença que eu vou assumir seu lugar. Então é através de guerras mesmo. Então os ventos, Daniel vendo na profecia os ventos, as comoções, as guerras, e aí a gente inclui um outro elemento, não simplesmente as guerras em si, mas nesse contexto aqui de reter os ventos, podemos falar no contexto das guerras, contexto também das calamidades, maremoto, terremoto, furacões, inundações, incêndios e tantas situações. Porque ao ser soltos os 4 ventos da terra, vamos dizer assim, está interligado intimamente a Cristo não estar mais a interceder no santuário celestial, ao seu espírito ser retirado da terra, não está mais a conter os ventos e contendas e tudo isso, os anjos não vai estar mais a ministrar em prol do impenitente. Então tem uma frase que está no livro, acredito que Eventos Finais, onde a escritora Ellen White ela comenta que Satanás mergulhará a raça humana então com toda a sua fúria. E Apocalipse também fala sobre isso, 12. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, é como que desce a ele uma certa liberdade de avançar um tanto mais. Sabemos que ele pode trazer tragédias, calamidades de maneira muito rápida, assim como fez com Jó, né, de um dia para o outro. Quem sabe Jó perde ali os seus bens, sua saúde, os seus filhos, e não perde a vida porque Deus então impõe um limite. Então, pouco conhecemos nós do quanto devemos à ministração dos anjos de Deus, do Espírito de Deus e da intercessão de Cristo por nós, para vivermos essa aparente tranquilidade que vivemos. O que significa vento e profecia? Já mencionei, né? Jeremias 51, verso 1, vou ler só esse texto. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Esse vento destruidor contra a Babilônia foi o consórcio de 2 reinos, os medos e os persas, né? Que conquista a cidade que aparentemente inexpugnável ali, e desvia o curso do rio e entra e conquista a cidade. O que tinha em mãos o anjo que subia da banda do sol nascente? Diz que via outro anjo subir do lado do sol nascente, verso 2 do Apocalipse, e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos,
a quem fora dado o poder de danificar a terra, ou danificar, ou permitir, né, que danificasse a terra, permitir que Satanás atuasse. Eu até tenho um tema sobre isso, falando sobre os juízos de Deus retributivos na história, direta ou indireta. Direta quando Deus e Cristo e seus anjos atuam, indireta quando retira sua proteção e permite que Satanás e seus anjos atuem. Agora, o que significa o selo de Deus? Eu falei de certa forma, mas não aprofundei muito no estudo passado, e aqui é o ponto mais controverso, que a cristandade, eu até tenho mencionado, né, que os cristãos ultimamente têm cometido um erro parecido com Israel, só que de maneira inversa. Israel, no passado, Israel literal, diziam aceitar a lei, aceitar os mandamentos, mas rejeitar o Messias. O Cristo veio para que eram os seus rejeitaram. O mundo cristão, de forma geral, hoje, quase em geral, tem batido no peito que aceita Jesus, até mesmo nas discotecas, né? Jesus Cristo, eu estou aqui, ou atira a primeira pedra que não tem pecado, tem feito até músicas falando sobre o Cristo, né? Mas tem rejeitado os seus mandamentos, quando num todo, pelo menos em parte. Agora, o que significa o selo de Deus? Ezequiel 12, 20, versos 12 e 20, diz assim: e também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ainda o verso 20, santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E é justamente aqui nesse ponto que a maioria dos cristãos, eu vejo, estou dando o meu parecer baseado na palavra, você toma a decisão que você queira, né? Tem cometido esse erro, porque eles dizem assim, não, mas isso aí é só para o povo de Israel, está sendo aplicado só para o povo de Israel. Aí eu pergunto, a salvação hoje, ela está disponível só para o povo de Israel? E eu até falei com esse amigo, a salvação nunca foi prioridade para Israel. Israel foi chamado com um propósito, com o objetivo de testemunhar para as outras nações, assim como os cristãos também. Jesus diz assim em Atos, né, 1:8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Paulo escreve que Cristo, ele prega na cruz, crava na cruz as leis, cerimônias. Não é a lei moral, e aí tem uma grande diferença, circuncisão, ter que matar cordeiro. Nós não precisamos mais disso, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, foi imolado, foi sacrificado por nós. Então tem muitos pontos que terminam realmente na cruz. Ele diz que derribou a parede de separação, e de um só, ele anexa agora, que foi sempre o propósito, né, de salvar a todos, mediante a mensagem de Israel. Aí ele diz assim, olha, eu até trouxe um pensamento do livro, Apocalipse verso por verso, que diz assim, quem é Israel? E até um ponto importante, o nome Israel foi atribuído, quando muda o nome de Jacó para Israel, Jacó aquele que é suplantador, enganador, naquela luta ali dele com o anjo do Senhor, e é mudado de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e com os anjos e prevalece. E aí a pergunta, somente para os israelitas? O sábado não foi feito no Monte Sinai apenas para os judeus. Ele foi feito na criação, ao nascer o nosso mundo, Gênesis 2, 1, 3. Eu até falei sobre isso. Não tem nenhuma ligação com Israel, ou de ligar isso, ou com o adventismo, ou o judaísmo para isso. O sábado ele vai além disso, na criação. E até mencionei, se o mundo todo no geral, tanto igrejas quanto nação, tirasse esse dia, o mundo seria diferente. Um mundo mais saudável, sem, quem sabe, estresse, ou diminuía bastante a questão do estresse, da ansiedade, da depressão, porque é um dia onde você, além disso, relembra o Criador, aquele que criou todas as coisas. Então é muito importante lembrar disso, mas infelizmente o mundo que fala, né, do dia para a família, para a natureza, rejeita aquilo que Deus já fez ao princípio, lá estabelecendo bem claro. Então Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem ou da humanidade, Marcos 2, 27. Agora, quem é Israel? Será que é simplesmente Israel literal lá? Não, diz assim, o termo Israel teve sua origem na noite em que Jacó lutou com o anjo, Gênesis 32, 24 a 30, caso você queira ver. O novo nome lhe foi dado de maneira a coadunar-se ou estar mais
ligado com o caráter, o seu novo caráter a partir daquele momento. O termo Israel é sinônimo de cristão e quer dizer vitorioso, aquele que venceu, um príncipe ou filho de Deus, que lutou com Deus e com os anjos e prevaleceu. Todos os verdadeiros cristãos são israelitas e todos os verdadeiros israelitas são cristãos. Vou trazer um pensamento bíblico que fala sobre isso. Muitas das promessas feitas aos judeus passaram para o Israel espiritual. Paulo diz, e se sois de Cristo, o segredo é, eu sou de Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 29. Porque não é judeu quem é ou é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, lá fisicamente, Israel. Porém, judeu é aquele que é interiormente, Romanos 2, 28 a 29. Salvação e santificação foram comprometidas aos judeus e são dadas a todos que aceitam a Cristo. Então isso é muito importante você lembrar de que salvação não está determinada para o povo judeu simplesmente. Paulo fala que vai além do que ser circuncidados. Se eu sou batizado em nome de Cristo, e até esse ponto, né, mudou-se, já até falando sobre essa questão, no Novo Testamento, ele, em Atos, arrependei, convertei, ser batizado em nome de Jesus, isso foi mudando no decorrer do século, aquilo que foi dado lá em Mateus 28, né, 18 a 20, como profissão de fé, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, se você crê em Deus, se você crê em Jesus como seu Filho enviado, o Messias, se você crê na promessa do Espírito Santo, então seria batizado em nome de Jesus. Isso mudou-se a partir do terceiro século, toma mais, finca suas raízes mais ainda, e hoje segue-se desta forma, né? Usando aquilo que era a profissão de fé como fórmula batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mencionei que todos os textos bíblicos, com exceção de Mateus 28, que fala sobre a profissão de fé, sede batizado em nome de Jesus. Perguntava se cria em Deus, cria em Jesus, cria no Espírito Santo, então era batizado em nome de Jesus. Há um outro ponto também com respeito ao selo, né, o ser selado, falamos sobre o sábado, e uma promessa, até falei no estudo passado, só reforçar, de que ela não está limitada simplesmente a Israel. Ela fala aos estrangeiros que se chegaram ao Senhor, sendo servos seus. Isaías 56, Isaías 58, caso você queira relembrar. Em Efésios 4, versos 30 e 32, tem até alguns que discutem sobre a diferença sobre selamento e assinalamento. Diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui também fala de um selo, ou de ser selado com o Espírito Santo. Então, quando abre o capítulo 7 com essa pausa entre o sexto e o sétimo selo, antes que venha as calamidades, antes que Cristo saia do santuário celestial, antes que o Espírito deixe de atuar na vida do mundo impenitente, né? Não dos cristãos, mas do mundo impenitente, e os anjos não estejam mais a atuar em favor do impenitente, é um período de um selamento, de aceitar, ou ser selado com o Espírito Santo de Deus, e quem sabe também de guardar os mandamentos como um todo, não parte dele, de guardar de maneira... Até porque no tempo do fim, vou falar sobre isso, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse 13, né, fala sobre essa questão mais enfática ainda das 7 pragas, e fala sobre a marca da besta. Só vai poder comprar ou vender aquele que estiver a marca, o número ou o seu nome. Então é um contraste entre o selo de Deus e a marca da besta. Agora, de onde vem este grupo especial, que há também certa... não chega a um consenso bem detalhado, né? Se os 144 mil, alguns acreditam, puxam de que seja literal, que seja simplesmente ligado ao povo de Israel, 144 mil literal do povo de Israel, outros que possa até ser, quem sabe, ser literal, mas do Israel espiritual, e por que não também do literal, né? Uma mescla entre literal e espiritual, daqueles que, desde que nasceu, quem sabe, esteve ligado
a fé, nunca se desviou ou esteve ligado a uma igreja, fala não contaminada com mulheres, né, ou igrejas que não guardavam os mandamentos desde a sua origem. Então, não vou entrar muito nesse critério, até porque isso não é ponto de salvação. Agora, de onde vem este grupo especial? Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim: um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então vieram da grande tribulação. É falado de que no tempo do fim haverá um tempo de angústia como nunca houve, apesar de que teve um grande período, né, de 538 a 1798, onde a igreja até foi abreviada os dias, senão nenhuma carne salvaria, período em que a igreja teve que viver no deserto, as perseguições. Vamos ler sobre isso também quando chegarmos no Apocalipse 12. Mas ele fala que vieram de grande tribulação, lavaram as vestes, o seu caráter, branquearam no sangue do Cordeiro, então foram purificados no sangue do Cordeiro. Agora, quais são algumas particularidades sobre os assinalados? Eu mencionei que pode ser também com o selo de Deus o sábado e também de receber a plenitude do Espírito Santo, estar preparados para passar por esse período sem a mediação de Cristo no santuário celestial, no período das pragas que estiverem ocorrendo. E aí, como eu falei para você, eu não vou entrar no critério se será uma mistura entre Israel literal e Israel espiritual, se será literal ou simbólico, quem sabe também as primícias, né, de todos os salvos, líderes que quem sabe estarão aí no tempo do fim, liderando a igreja num todo, levando a mensagem. Então não vou entrar muito nesse critério. E até por fazer certas escolhas, muitas vezes as igrejas cometem erros, né, de algo que não seja tão assim decisivo no quesito, como eu mencionei a respeito dos 10 mandamentos. Aí sim, não há negociação não entre os 10 mandamentos. Escrito pelo dedo de Deus, primeira tábua tem a ver com a obediência, para o amor para com Deus, na segunda para com o próximo. Isso é inegociável, né? Mas certos pontos não vou entrar muito nesse critério, né? Não é o fator mais decisivo e importante, até porque até 1980 a igreja adventista ela tinha uma linha de pensamento, ela não excluía pessoas da sua igreja. Estou falando dela porque foi a igreja que eu pertenci 22 anos, né, 23 anos, não excluíam pessoas por terem uma certa divergência com respeito até mesmo a esse ponto. 144, mesmo simbólico literal, com respeito ao Espírito Santo, ele é uma terceira pessoa coeterna e coigual, igual a Deus e Cristo, ou ele é uma manifestação da glória, do poder de Deus e de Cristo? Até 1980 ela não tomava um posicionamento em relação a esse partido, e sim toma. Exclui aqueles que creem diferente, né? Se é uma terceira pessoa coeterna igual a Deus e Cristo, ou é a manifestação de Deus ou de Cristo. Até fiz uma série sobre esse assunto. Agora, quais são algumas particularidades sobre os assinalados? Isso é um ponto importante, porque tem, assim, algumas particularidades. Há um ponto importante. Até li também no livro Eventos Finais, no capítulo 20, falando sobre as orações ouvidas, e até falei que uma das últimas será justamente das mães que oraram, quem sabe, uma vida toda por seus filhos, que se afastaram dos caminhos do Senhor, e Cristo era num momento específico para isso. Ali terá os mártires com uma borda de vermelho, aqueles que foram mártires, são categorias de pessoas, assim como na Bíblia, os patriarcas, os profetas, os apóstolos. Isso não interfere, né, a grande multidão de salvos. O mais importante para mim e para você é estar entre os salvos. Não importa, né? Eu até acho importante a maneira como Deus ele guia, diferente do mundo. Paulo fala, correi de tal maneira que alcanceis. O mundo, no geral, ele dá prêmio só para o primeiro colocado, ou quem sabe o segundo e terceiro. Deus ele é tão grandioso que ele dá o prêmio para todos aqueles que concluem o percurso, não importa se você vai fazer em mais ou menos tempo, de maneira mais bonita, mais grandiosa ou não, mas que você faça o percurso. O ladrão da cruz alcançou a salvação no último momentinho ali e vai estar com os salvos para a eternidade. Isso é o mais importante, né? Agora, as características. Tinham escrito em suas testas o nome de Cristo e seu Pai. Então, olha um ponto importante. O nome de Deus, o nome de Cristo. Foram comprados da terra, cantavam um canto que só eles podem cantar. É da sua experiência, do período que eles passaram ali, das pragas, sem a mediação de Cristo por eles, sem
o trabalho do Espírito Santo, ali, o mundo entregue ali ao inimigo, mergulhado ali, agora trazendo todas as calamidades, guerras, terremotos, maremotos, fome, todas essas situações. Cantavam um canto que só eles podem cantar, porque é próprio da sua experiência. Não se contaminaram com mulheres, ou no sentido, não quer dizer que eles nunca casaram, né? Alguns chegam a dizer isso, né? Uma linha um pouco mais radical, não. Ou no sentido de igrejas que, quem sabe, estavam apostatadas, mas que no tempo do fim ouviram a mensagem, porque em Apocalipse 17 fala: viu escrito um nome, Babilônia, mistério, a mãe das prostituições e abominações da terra. A igreja que tinha em sua mão as apostasias, como até mencionei, a mudança que foi acontecendo no segundo, terceiro século, até o 538, onde eles fazem as mudanças com respeito à adoração, o que adorar, a forma de algumas crenças que não faziam parte do contexto de Israel, da igreja cristã primitiva, e foram incorporadas nessa mescla, esse sincretismo entre paganismo e cristianismo, quando Constantino Max, depois Clovis, e depois então a igreja ela faz toda essa mudança. Então não estavam contaminados com mulheres, são as primícias, ou primeiros frutos. Então isso nesse ponto é importante. Independente se serão simbólicos ou literal, são as primícias, o primeiro fruto, o que há de melhor nesse aspecto, né, não que estejam sendo categorizados, né, como melhor do que os outros, né, mas os primeiros frutos, uma amostra daquilo que Deus tem da salvação no geral dos salvos. E na sua boca não se achou engano, pois são irrepreensíveis. Capítulo 14, verso 1 a 5. Então peguei apesar de estar trabalhando no capítulo 7, mas pegamos uma parte do capítulo 14, verso 1 a 5, que fala mais, acrescenta detalhes sobre os 144 mil. Agora, quando irão ocorrer essas coisas? Daniel 12, verso 1, falando sobre levantar Miguel. Naquele tempo se levantaria Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então o segredo para você e para mim é que o nosso nome esteja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é o mais importante. Então não importa se você e eu vai fazer parte dos 144 mil, da grande multidão dos salvos, se vamos estar no começo da fileira ou no final, não importa, o importante é que estejamos entre os salvos. Aqueles que sabem que há uma particularidade também, né, que eles serão transladados dentre os vivos, dos 144 mil, eles não passarão pela morte. Então isso é um ponto importante. Quando Cristo voltar, eles passaram pela grande tribulação, o derramamento das 7 últimas pragas, aqui eu vou fechar falando sobre isso, né? E foram transladados, foram transformados sem passar pela morte, o privilégio que somente 2 pessoas, né, tiveram, de todos que viveram neste mundo. Enoque, o 7º depois de Adão, e Elias, né, que foram transladados sem passar pela morte. Todos os demais passaram pela morte. E esse é um privilégio para essas pessoas, os 144 mil não passarão pela morte, tá? E os demais morrerão no decorrer, né, até a volta de Jesus, mas que serão ressuscitados para a vida eterna. E isso é o mais importante que eu mencionei. Agora um comentário adicional do livro Grande Conflito sobre eles, 144 mil, diz assim, olha: saíram vitoriosos da besta da sua imagem. Então, ou seja, no período agora, de novo, que vai ocorrer da perseguição, onde vai impor leis para que não possa comprar nem vender, senão aqueles que estiverem de acordo com aquilo que o mundo estabelecer, principalmente Estados Unidos e a Europa ali, que vão estabelecer as leis, vão ser rigorosas, parecido ali um pouco, quem sabe, inicialmente, né, quando a época da pandemia, não vai poder sair nem de casa, fica em casa, mas no sentido agora não vai poder comprar nem vender, somente aqueles que se adequarem às normas que eles estabelecerem. E claro, usando o discurso de que era para o bem da família, o bem da natureza, sendo que Deus já colocou isso, mas infelizmente tenha rejeitado. Foram remidos dentre os homens, cantavam o hino do livramento, o hino de Moisés e do Cordeiro, do seu livramento. É o hino de sua experiência, passaram pelas 7 últimas pragas sem sofrê-las, né, sem a mediação de Cristo no santuário celestial. Foram trasladados da terra dentre os vivos, tá?
são as primícias, os primeiros frutos, os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, suportaram a aflição do tempo de angústia, permaneceram sem intercessor durante o derramamento do final dos juízos de Deus, as 7 últimas pragas. Viram a terra devastada pela fome e pestilência. Eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede, mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. É claro que eu poderia aprofundar mais sobre esse tema, falar muito mais detalhes, mas eu acredito que o mais importante é isso, que são as primícias, passarão pelo tempo das 7 últimas pragas, estarão dentre os vivos, serão primícias para onde ou aonde quer que Cristo vá, estarão ali com Cristo. Há um detalhe especial nisso, mas o mais importante para mim e você é estar dentre os salvos. Não importa se a gente vai ser trasladados dentre os vivos, quando a volta de Jesus, ou ressuscitado dentre os mortos para viver para a eternidade. A volta de Jesus, vou falar sobre isso, claro, quando chegar sobre o tema. Haverá 2 grupos, salvos e perdidos, subdividido em 4, os vivos, salvos e perdidos. Os vivos que estarão salvos serão transformados e levados com o Senhor na volta de Jesus, e os ímpios serão mortos. Ali fala que será revelado o iníquo, que o Senhor desfará pelo resplendor da sua vinda, e aniquilará pelo resplendor da sua volta. E os mortos, salvos e perdidos, os salvos, mortos, serão ressuscitados ao ressoar a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo estarão primeiro. Aí Paulo fala, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E os ímpios que estiverem mortos permanecerão ainda por mais 1000 anos. Mas é tema para um outro assunto. Vamos estar fechando o capítulo 7 hoje, sobre o selo de Deus, parte 2. Espero que tenha ficado claro para você. Caso tenha ainda pergunta, pode nos mandar mensagem no nosso WhatsApp, 984-87-2712. Teremos o maior prazer em te atender. Você vai poder estar acompanhando através da Rádio 97 esse tema todos os domingos, às 14 ou 14h20. Depende, um dia atrasar um pouquinho o programa, os outros programas anteriores. Ou também no YouTube, e não somente esse, mas diversos temas. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção. Esperamos que essa mensagem tenha sido útil para aqueles que vão estar ouvindo na 97, que vão estar assistindo através do canal no YouTube. Que sejam ricamente abençoados, selados com o Espírito Santo do Senhor da promessa, e que venhamos aceitar os mandamentos como um todo, porque foi o Senhor que escreveu em tábuas de pedra. A primeira tábua tem a ver com amor para com o Senhor, a segunda para com o nosso semelhante, e o 4º mandamento, onde diz, lembra-te. E infelizmente o mundo tem esquecido, tanto no quesito religiões, quanto também no quesito nações. Aquilo que o Senhor escreve, dizendo que foi feito por causa do homem. Um dia para lembrarmos que o Senhor é o Criador, relembrarmos que o Senhor deseja o melhor para nós. Que a tua graça alcance a cada um. Nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.